Dando continuidade ao Planeta Saúde, eu converso agora com o Rodrigo Barbaça, que é biólogo, também professor, e um projeto muito interessante na nossa região aqui do Grande ABC. A gente sabe, Rodrigo, que muitas crianças que nascem na cidade, elas ficam impedidas, a não ser que os pais levem para uma fazenda ou tenham um passeio longe, né, dos grandes centros urbanos, para conhecer realmente a questão da natureza, né? Porque é muito complexa. Então tem os animais, toda a parte de flora e fauna. E vocês com um projeto interessante que observam também essa alegria dessa criançada entrando em contato com tudo isso. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Fala pra gente, o que é esse projeto que já tem aí, demanda quase 2 anos, Escola na Serra? Escola na Serra. Bom, primeiro agradecer o espaço para a gente poder estar falando um pouquinho de educação ambiental. Um tema que é bem importante, ainda mais hoje em dia, com tanta mudança, com tanta coisa acontecendo no planeta. Então, esse a gente chama de... é um projeto, mas é mais um programa de educação ambiental. Quando eventualmente a gente ouve falar em projeto, a gente entende uma coisa que começa, tem um desenvolvimento e acaba. Então, esse programa de educação ambiental chama-se Escola na Serra. É um espaço que fica dentro do espaço do próprio Estância Alto da Serra. E são uma série de atividades onde a gente foca o trabalho com a educação ambiental, voltada principalmente para a área de preservação de Mata Atlântica, né, que é o bioma que a gente está inserido. Então a gente trabalha com uma série de bases, onde a gente recebe visitantes. Esses visitantes vão desde da pré-escola até grupos de terceira idade. Então o nosso foco principal é o trabalho com escolas, Fundamental 1, 2, ensino médio. Mas eventualmente a gente recebe outros grupos também. E lá a gente trabalha com a educação não formal, né, trabalhando o que a criança, o que o adulto já viu fora, de repente em sala de aula, transformando isso para uma linguagem um pouco mais prática. Bem lúdica, né? Bem mais lúdica e mais prática, né? Porque acho que o contato com a natureza direto é diferente do que você vê num livro, é diferente do que você vê um vídeo, um documentário. Então, quando a criança visita uma área, por exemplo, de Mata Atlântica, e a gente conta sobre toda a diversidade, sobre toda a biodiversidade de espécies, ela acaba tendo um contato maior com essa natureza, passando a conhecer um pouquinho mais essa natureza e, consequentemente, passa a respeitar mais. E ser corresponsável pela permanência dela como está, né? Principalmente até porque, infelizmente, eu diria que o jovem hoje em dia é que está com a carga maior de responsabilidade, né? A gente sabe que, infelizmente, já tem uma série de adultos, o pessoal um pouco até mais de idade, de repente, que tem uma série de comportamentos que não muda mais, são questões já culturais, questões antigas, que não muda mais, não vai alterar. Eventualmente aquela senhorinha não vai deixar de misturar todo o lixo, né? Felizmente alguns ainda conseguem ter essa mudança de comportamento, mas a gente vê na prática que realmente que não é todo mundo que faz isso. Então, quando a gente consegue conscientizar as crianças, principalmente, que estão nessa base, né, dessa transformação, que vão ser os adultos de amanhã, a gente consegue, em um longo prazo, aí, educar ambientalmente essas crianças, para que, por exemplo, o simples fato de jogar um papelzinho no chão já sirva de motivo para dar uma bronca no pai. Com certeza, né? É um agente multiplicador para mudar critérios e padrões aí, né, dos adultos. A gente trabalha nesse esquema de uma série de bases, né? Então são vários temas ligados à natureza. Então, por exemplo, uma das nossas bases que a gente tem lá, a gente chama de Túnel do Tempo da Mata Atlântica. É bem interessante, é um túnel bem longo, são mais de 7 metros, e ele conta todo o histórico de degradação da Mata Atlântica, mas através dos ciclos econômicos. Então, por exemplo, a gente ouve o tempo todo falar que a Mata Atlântica foi devastada, que a gente tem por volta de 7% de Mata Atlântica, mas você sabe como tudo isso se deu de degradação? Então, eventualmente as crianças não sabem. Então a gente fala através da história, usando a geografia, como que se deu esse processo de degradação. Então a criança entra nesse túnel, a gente tem uma representação do que era a mata ainda em 1500. Com 1500, o que aconteceu de fato importante? Assim, basicamente a descoberta do Brasil, só isso. E aí a gente conta, a partir desse momento da descoberta do Brasil, com a Mata Atlântica ainda preservada, nos ciclos econômicos. Então o primeiro ciclo, que vai devastar
a grande extinção em massa primeiro, assim, basicamente, do Brasil é o pau-brasil, né, a árvore símbolo que dá nome ao nosso país. Então aquela troca, né, de mercadorias, bijuterias, espelhinhos, moedas com os índios, para a troca da madeira, né, para o corte da madeira, e assim segue o ciclo. Então ele passa pelo ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo da mineração, o ciclo que mais degrada aqui, infelizmente, a Mata Atlântica, a parte do Sudeste, né, que é o ciclo do café, e ele vai caminhando, né, por esse ciclo de destruições, infelizmente. É lógico que faz parte do nosso progresso todos esses ciclos que foram ocorrendo ao longo da história, mas infelizmente esses ciclos têm um impacto direto na degradação do meio ambiente, né? E eles saem de lá também com uma concepção bem prática do que é sustentabilidade, com né? certeza. Porque é justamente o que aconteceu, que não existia e nem esse momento da história do planeta não se preocupava com tudo isso. Não se havia essa preocupação, até por falta um pouco de conhecimento. Com certeza, achava que era infindável, né? Tudo era eterno, né, no planeta. E a gente sabe que hoje em dia não é bem por aí. Não né? é bem por aí. Uma degradação que tem lá na Amazônia vai acabar interferindo no clima daqui. Com certeza. Então esse túnel, só para fechar esse assunto, ele serve muito para falar dessa sustentabilidade, porque ao final de todo esse ciclo de degradação, o aluno visita o que a gente chama de uma maquete de uma ecovila. E essa ecovila, ela tem todas as instalações que seriam as ideais para se viver, ambientalmente corretas. Então, por exemplo, tem uma casa que o telhado é modificado para captação da água da chuva. A energia que abastece essa ecovila é uma energia limpa, é uma energia eólica, dos ventos. Então ali tem uma série de tecnologias, uma série de práticas que são práticas sustentáveis. Só que tudo bem, mesmo esse conceito de ecovila é um conceito ainda um pouco grande. Então a criança passa para uma última etapa dentro desse museu da Mata Atlântica, desse túnel do tempo, né, onde a gente fala sobre as ações do dia a dia, que são as equações. Então ali efetivamente a criança pode fechar esse raciocínio. Ela viu a mata preservada, ela caminhou pelo ciclo de degradação, ela viu como seria o ideal e ela finaliza sabendo o que ela pode levar dali daquele espaço para a casa dela. Então entra a questão da sacolinha de mercado, né, de não utilizar, de utilizar outros tipos de sacolas. Entra a questão de puxar lá a orelha do pai quando está barbeando e aquela água está caindo à vontade. Né? Entra na questão de não jogar papel no chão. Pequenas ações, né? Ações que se cada um fizer, a gente consegue ter uma diferença no planeta e um planeta um pouco mais com saúde, né? Um planeta saudável. É isso aí. E o interessante, Rodrigo, que eu aqui vislumbrei como educadora, né, a possibilidade também que você já faz um trabalho, você instiga aquela criança até na questão de escolha, talvez, lá no futuro, de que profissão que ela quer exercer, você dá subsídios inclusive para isso, porque você está mostrando uma infinidade de profissões que estão ali também permeando todo esse percurso, né? Porque ele pode ser historiador, ele vai ser geólogo, ele pode ser engenheiro, ele pode até criar vínculo com alguma coisa lá naquele momento. Com certeza, até porque independente da profissão que a maioria possa seguir, né? Médico, engenheiro, arquiteto, todas as profissões, pelo menos a grande maioria, elas caminham para sempre ter uma parceria com o meio ambiente, né? Então, você faz direito hoje em dia, tudo bem, você tem o conhecimento geral do direito, mas onde o pessoal está indo buscar a especialização? Direito ambiental. Né? Você faz engenharia, onde o pessoal está indo buscar o complemento? Engenharia ambiental, arquitetura e por aí vai. Então, digamos assim, as profissões que não se adequarem às mudanças ambientais, às mudanças climáticas, as profissões que não tiverem uma relação assim direta, pelo menos as profissões que possam impactar no meio ambiente, elas têm que ter uma ligação com esse meio ambiente. Né? Então, lá a gente não trabalha só com a formação dos conteúdos, né? Ela não vai lá só aprender o que é o bicho, o que é a planta, o que é a cobra que a gente tem, por exemplo, mas ele aprende uma lição de vida, digamos assim. Né? E interagir com a natureza, porque tem a parte radical do negócio, né? Porque a gente... O roteiro ele é dividido em duas partes, né? Normalmente os grupos que a gente recebe trabalham o dia inteiro com a gente lá. Então a gente exerce 2 períodos. A criança chega, toma um café, almoça, toma o café da tarde, mas a gente divide isso em 2 períodos. Primeiro, ou ele vai fazer a parte de recreação, e aí na parte de recreação envolve os esportes radicais,
envolve tirolesa, envolve parede de escalada, pedalinho. E a segunda idade adere também? Adere também, eventualmente adere. A gente tem uma série de atividades, assim, que eventualmente a terceira idade acaba não fazendo, né? Parede de escalada, uma série de coisas. Mas tem muita gente que tenta. Tem bastante que tenta. Não só tenta como faz. Então, vamos tentar e no fim acaba consegui, fazendo, né? Porque os equipamentos, todo o material é para todas as idades. Exato, né? E com proteção para todas as idades. Legal. Então, normalmente se divide em 2 períodos. Ou uma parte de manhã educacional, que a gente faz todo o roteiro. Eu citei o túnel, mas a gente tem o orquidário, tem o miocário, tem a casa do cientista, que tem a nossa mascote que chama bastante atenção, que é a Georgette. Ela é uma jiboia, uma jiboia da espécie Constrictor. Então, além de toda essa parte do roteiro cultural, eles fazem a parte recreativa também. Hoje em dia, para uma escola sair, ela não vai só num parque de diversões, né? Tem que ter, eventualmente, um cunho pedagógico, um cunho cultural junto. Então, nesse projeto Escola na Serra, a gente acabou alinhando os dois. Tanto a parte educacional, quanto a parte de recreação, né? Então, a criança sai lá num roteiro completo, cansada, ao final do dia, mas eu diria que pela experiência que a gente está tendo, muito satisfeita, tanto quanto os conteúdos, quanto pela parte da diversão mesmo. Né? E você diria assim, por exemplo, que nesse 1 ano e meio, que você está dentro desse projeto, as crianças, quando elas chegam, às vezes até quietinhas, mas quando elas vão embora, elas estão falando um monte, não estão? Eventualmente elas nem chegam tão quietinhas, Porque não, quietinhas ambiente... pro tema. Sim. Entendeu? Elas estão adormecidas, porque elas não têm tanto conteúdo, né? Mas acho que elas vão embora parecendo tudo passarinho, né? Quando a gente montou esse projeto, eu digo a gente, minhas 2 amigas que trabalham comigo, a Adriana Ângela e a Natália Carlone, quando a gente montou esse projeto, foi pensando justamente em unir essas 2 áreas que eu comentei, tanto a parte cultural quanto a parte recreativa. Então a criança eventualmente chega num ambiente desse, falando, puxa, né, tudo bem, é um lugar diferente, mas estudar, né, só estudar, ver o conteúdo, ver matéria, e não é bem por aí. Então, eventualmente, a gente percebe que eles chegam com uma visão assim, nossa, né, o que está acontecendo aqui, e saem ao final do dia extremamente satisfeitos, querendo voltar, porque a gente consegue abordar os temas de uma maneira mais prática, uma maneira lúdica, e sai daquela questão. O meu trabalho lá, hoje a gente montou o projeto geral, né? Hoje em dia a gente coordena monitoria, eu coordeno monitoria. Então, pelo menos o perfil do monitor que eu chamo, não é aquele monitor quadrado, que vai só para esta planta é verde porque realiza a fotossíntese e por aí vai. Então, a gente tentar transformar esses conteúdos, que são conteúdos, digamos assim, mais técnicos, né, numa linguagem que a criança possa entender, interpretar e não usar aquilo para um vestibular ou usar aquilo para uma prova, usar para a própria vida dela, né, usar os conteúdos da biologia, da educação ambiental para si próprio, né, em defesa do meio ambiente, principalmente. Então a criança passa um dia bem divertido lá com a gente. Rápido, é seco para você responder. Você tem algum bichinho de estimação? Em casa, ou é a cobra? Lá é a Georgette. Lá nós Georgette, temos, além a gente tem o complexo Fazendinha, né, que tem os bichos de fazenda, boi, cavalo, mas o que mais chama atenção mesmo é a Georgette, que é uma jiboia, né, é interessante falar isso de que as crianças chegam, mas vocês pegaram essa jiboia aqui no mato? Não, essa jiboia ela foi comprada comercialmente num criador legal. Então ela veio lá do Pará, ela tem um microchip, as crianças podem passar a mão, conhecer. Ou seja, é um bicho de origem legal, tem a nota do IBAMA e tudo mais. Eles já estão antenados. Isso, e eles questionam isso mesmo, né? Eventualmente um sempre pergunta, mas vocês estão falando de educação ambiental e pegaram a cobra aí no mato? Não é bem por aí, né? Essa cobra ela já veio de um histórico de criador e é um bicho que chama muita atenção, então... Rodrigo, passa o endereço eletrônico para quem tem interesse. Tá, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, a gente tem um site, www.escolanaserra, o nome do projeto mesmo, escolanaserra.com.br. Lá tem uma série de fotos, vídeos e informações para saber como é que faz para agendar uma visita lá com os grupos. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo no nosso programa e você volta com certeza para falar de outros assuntos, tá bem? Obrigado você pelo espaço, obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Você continua conosco no Planeta Saúde. Voltamos já já.